Você já imaginou que um erro de encontro poderia mudar seu destino para sempre? Quando Sofia se senta na mesa errada em um restaurante, ela não imagina que está prestes a conhecer o homem que transformará sua vida. Mas quem é realmente Lucas? Ele está escondendo algo importante ou é apenas um homem comum? Acompanhe o desenrolar desse romance cheio de mistérios, segredos e reviravoltas emocionantes. Será que Sofia e Lucas conseguirão lidar com a verdade quando ela finalmente vier à tona? Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa história emocionante. Sofia nunca foi do tipo que se jogava de cabeça em relacionamentos. Ela acreditava no amor, mas as experiências passadas haviam feito com que ela fosse mais cautelosa, talvez até um pouco desconfiada. Aos 27 anos, ela já havia passado por alguns relacionamentos casuais e um casamento que não deu certo, o que a deixará com um leve pé atrás. Mas quando Clara, sua amiga insistente, lhe sugeriu tentar um aplicativo de namoro, ela, relutante, resolveu ceder. Clara acreditava que, com a vida corrida, esse seria o jeito moderno de conhecer pessoas. Quem sabe, encontrar algo sério. Vai por mim, Sofia. Vai ser divertido, dissera Clara, com a certeza de quem sabia o que estava fazendo. No começo, Sofia não estava empolgada. O que ela encontrou no aplicativo eram homens que, na maioria das vezes, pareciam ser apenas mais um rosto atrás de um celular. Mas com Lucas foi diferente. Suas conversas eram interessantes. Ele falava sobre suas viagens, seu trabalho, o mais importante, parecia genuíno. Ele não fazia promessas ou declarações exageradas, apenas uma troca de ideias que se estendia por horas. Eles marcaram de se encontrar em um restaurante da cidade, um lugar que Sofia gostava bastante, mas que também era bem tranquilo e sofisticado. Na noite do encontro, Sofia estava nervosa, mas se esforçava para manter a compostura. Escolheu um vestido simples, mas elegante, e se preparou para o que seria mais uma tentativa, nada mais. A cidade estava linda, iluminada pelas luzes da noite, e o restaurante tinha uma atmosfera acolhedora, com velas nas mesas e uma música suave ao fundo. Quando chegou, o maitre a conduziu até a mesa reservada. Seu encontro já está aqui, senhorita. Ele apontou para a mesa, sorrindo educadamente. Sofia olhou rapidamente, mas a figura que estava sentada ali não era Lucas. O homem estava ocupado olhando para seu celular, e ela hesitou por um momento. Com a voz ligeiramente trêmula, ela se aproximou da mesa. Desculpe, acho que estou na mesa errada, ela disse, tentando se aproximar com cautela. O homem levantou os olhos e a observou, claramente surpreso, mas sem perder a compostura. Ele não parecia incomodado. Acho que você está no lugar errado. Eu estou esperando outra pessoa, ele disse com um leve sorriso, como se não fosse nada demais. Sofia se sentiu um pouco envergonhada, mas tentou não demonstrar. Claro. Desculpe, Ela hesitou, olhando ao redor e sentindo-se ainda mais constrangida. Bem, vou procurar minha mesa então. Antes que pudesse se mover, o homem olhou para ela, com os olhos azuis e profundos, e disse de forma calma, quase sugerindo uma solução inesperada. Não se preocupe. Se você quiser, pode ficar aqui até o seu verdadeiro encontro chegar. Eu estou esperando alguém também, então, por que não aproveitamos o tempo para conversar até eles aparecerem? Não é como se fosse um grande problema. Sofia, surpresa com a gentileza dele, não sabia o que dizer. Não queria ser imposta, mas a ideia de esperar sozinha no bar ou em outro canto do restaurante não parecia tão atraente quanto ficar ali, conversando com alguém interessante. Bem, ela pensou por um momento, hesitante, mas finalmente decidiu que não faria mal nenhum. Eu posso esperar, então. Se não for um incômodo, claro. Ele sorriu novamente, o sorriso relaxado que fazia os olhos dele brilharem de forma convidativa. Não é um incômodo, não. Pelo contrário, seria uma ótima maneira de passar o tempo enquanto esperamos. Ele fez um gesto com a mão, indicando que ela se sentasse. Sofia se acomodou na cadeira, tentando disfarçar o leve constrangimento. Algo na maneira de ele agir a fez se sentir à vontade, mesmo sem entender bem o motivo de tanta tranquilidade. Talvez fosse o jeito natural com que ele lidava com a situação. Sem pressa,
sem desconforto. Eu sou Lucas, por acaso. E você é? Sofia sorriu, sentindo que a tensão começava a se dissipar aos poucos. Sofia, prazer. E, sim, você está certo. Não custa nada esperar um pouco. Lucas inclinou-se levemente para a frente, com um brilho de curiosidade nos olhos, enquanto o garçom se aproximava para entregar as cartas do menu. Então, Sofia, o que faz uma pessoa como você entrar num aplicativo de namoro? Você não parece do tipo. Sofia arqueou uma sobrancelha, surpresa pela pergunta direta, mas ao mesmo tempo, achou interessante. Ele não estava fazendo suposições, apenas buscando uma resposta honesta. Bom, digamos que eu não sou exatamente uma entusiasta desse tipo de coisa, ela disse, com um sorriso irônico. Mas minha amiga me convenceu a tentar. Parece que as opções na vida real andam escassas. Ela se deixou rir de leve, para quebrar a tensão. Ele também riu, e ela percebeu que o som de sua risada era genuíno, fácil. Faz sentido, Lucas respondeu, ainda sorrindo. Eu também não sou exatamente um fã de encontros arranjados, mas, em algum ponto, a vida meio que exige que a gente tente algo novo, não é? Sofia acenou com a cabeça. Ele estava certo. Ela não se via como uma pessoa que procurava encontros apressados, mas quem sabia o que o futuro reservava. Eu concordo. Às vezes, a vida nos empurra para situações em que você não sabe muito bem o que esperar. Ela hesitou, olhando para ele. Mas ainda assim, acho que não é a pior coisa do mundo. Eles continuaram conversando sobre assuntos leves. Sofia, que geralmente se sentia desconfortável em situações como essa, logo se viu relaxando. O tempo passou rápido enquanto falavam sobre viagens, filmes, e até sobre as pequenas desventuras que ambos haviam vivido. Lucas falava com uma calma desconcertante, como se estivesse muito à vontade ali, e Sofia começou a se perguntar se aquele homem estava realmente tão interessado nela quanto parecia. O garçom se aproximou para perguntar se eles gostariam de pedir algo, e foi quando Lucas olhou para o relógio. Ele parecia relaxado, mas Sofia percebeu que algo estava prestes a mudar. Acho que o meu convidado está quase chegando, Lucas disse, jogando um olhar para a porta do restaurante. Se você não se importar, posso deixar você à vontade para seguir com seu encontro, assim que ele aparecer. Sofia olhou para ele, surpresa pelo que acabará de ouvir. Mas ela não podia negar que a conversa tinha sido mais interessante do que ela imaginara. Algo em Lucas a atraía, embora ela ainda não soubesse exatamente o que era. Acho que vou esperar mais um pouco. O meu encontro ainda não apareceu. Sofia sorriu. Quem sabe esse erro de mesa nos dê mais tempo para conversar. Lucas sorriu de volta, um sorriso que escondia algo misterioso. Parece que o destino tem seus próprios planos. Sofia. Foi então que, ao olhar para o relógio, Sofia percebeu algo que a fez sentir um frio na barriga. Ela olhou para Lucas e perguntou, com um leve tom de incredulidade. Espera um pouco, Lucas. Já passou 1 hora. A pessoa com quem você estava esperando não vai aparecer? Lucas, ainda relaxado, deu uma risada baixa, como se a situação fosse algo trivial. Eu estava esperando uma pessoa para um encontro de negócios, mas ele me mandou uma mensagem dizendo que teve um imprevisto. Acho que isso pode ser um sinal de que o destino queria que nós dois conversássemos mais. Ele deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Sofia olhou para ele, sem saber se deveria se sentir aliviada ou preocupada com a situação. Ela havia marcado o encontro com o homem do aplicativo, mas, quando olhou para o celular, viu que ele também não havia aparecido. Ela se sentiu um pouco desconfortável, mas ao mesmo tempo, algo na conversa a fazia esquecer esses pequenos contratempos. Bem, isso é curioso. Eu também acabei levando um bolo. Ela riu, tentando aliviar a tensão. Parece que os dois fomos deixados para trás, então. Lucas sorriu de novo, o sorriso enigmático que ela já começava a reconhecer. Ele parecia não se importar com o fato de as pessoas com quem haviam marcado compromissos não terem aparecido. Às vezes, é bom quando a vida nos dá um pequeno empurrãozinho, não? Talvez o erro de sentar na mesa errada tenha sido o melhor que nos aconteceu. Ele olhou para ela com um olhar divertido. Agora, somos só nós dois, sem distrações. E assim,
O encontro de Sofia com o homem que ela pensava que fosse seu match no aplicativo começou de forma inesperada. E, sem saber, ela estava prestes a descobrir que o erro da mesa não era a única surpresa que esse encontro lhe traria. As semanas que se seguiram ao erro da mesa foram um turbilhão de encontros inesperados e conversas animadas. Sofia e Lucas, que começaram sua interação de forma tão casual, se encontraram mais vezes, sempre em restaurantes diferentes ou em passeios tranquilos pela cidade. A sensação de que algo especial estava crescendo entre eles se tornou palpável, mas também havia algo no ar que Sofia não conseguia entender completamente. Algo que a inquietava, algo que ela não podia tocar, mas que estava ali, entre as palavras e os gestos. A cada encontro, Lucas parecia se abrir um pouco mais, compartilhando histórias de sua vida, suas paixões e até mesmo suas inseguranças. Mas ainda havia uma questão que ficava no fundo da mente de Sofia: quem ele realmente era. Ele nunca falava diretamente sobre seu trabalho, seu passado, ou até mesmo de onde vinha. Sempre dizia que era alguém simples, de classe média, tentando fazer seu caminho no mundo. Mas aquelas respostas vagas começaram a parecer mais como uma cortina de fumaça do que uma explicação real. E Sofia sabia que, por mais que gostasse dele, algo não batia ali. Ela sentia que, de algum jeito, ele estava escondendo algo. O telefone de Sofia vibrou na manhã de uma quinta-feira chuvosa. Era uma mensagem de Lucas, como sempre, enviada com a simplicidade de quem já sabia que o encontro estava quase marcado. Você está livre para jantar hoje à noite. Tenho uma surpresa para você. Sofia sorriu. Seus dedos hesitaram sobre o celular antes de digitar. Ela já sabia o que significava uma surpresa para Lucas. Provavelmente, algo simples, mas especial. Eles estavam ficando cada vez mais próximos, e essa ideia a deixava tanto animada quanto apreensiva. Como poderia estar se apaixonando por alguém que parecia se esconder atrás de um véu de mistério? Ele vai me contar tudo logo, não vai? Pensava Sofia enquanto digitava sua resposta. Claro, adoro surpresas. Onde nos encontramos? Lucas respondeu quase instantaneamente, no novo restaurante italiano na Rua das Palmeiras. Te vejo às 19 horas. Sofia concordou. Embora fosse difícil não pensar nas perguntas que pairavam em sua mente, ela sabia que não queria arruinar a magia do momento com desconfianças. O que quer que Lucas estivesse escondendo, ela sabia que isso não impedia a conexão genuína que os dois tinham. E, por enquanto, era o suficiente. O restaurante que Lucas havia escolhido era mais sofisticado do que os outros lugares onde haviam se encontrado até então. As paredes eram forradas com madeiras escuras, e velas flamígeras em castiçais de prata criavam uma atmosfera intimista e aconchegante. O som suave de música clássica enchia o ambiente, completando o quadro de um encontro perfeito. Sofia estava nervosa, mas, ao mesmo tempo, ansiosa. Ela se sentou na mesa que Lucas havia reservado, com a vista para a rua molhada pela chuva. O vidro da janela estava embaçado, mas isso apenas tornava o ambiente mais acolhedor. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo grande, mas não sabia exatamente o que. Quando Lucas chegou, com seu sorriso fácil e olhar tranquilo, o arrepio de nervosismo se desfez. Boa noite, Sofia. Ele disse, com uma leve risada. Eu sabia que você iria gostar daqui. Tem algo de mágico nesse lugar, não acha? Sofia sorriu, mesmo que sua mente estivesse mais uma vez questionando o que ela sabia sobre ele. Tudo o que ela sabia era que Lucas tinha a capacidade de fazer qualquer situação parecer simples e confortável. Ela nunca se sentirá tão à vontade com alguém, mas as dúvidas não a deixavam. Adorei. Tem algo realmente encantador nesse lugar. Mas, Lucas, você nunca me contou o que faz a vida. Sofia tentou brincar, mas as palavras saíram mais sérias do que ela esperava. Lucas, no entanto, não parecia desconfortável. Ele riu, como sempre fazia, e pediu ao garçom para trazer a carta de vinhos. Ah, eu sou só um homem simples. Sofia. Trabalho no setor de marketing, assim como você. Nada demais. A vida é sobre equilibrar as coisas, né? Sofia olhou para ele por um momento, desconcertada. A resposta parecia sempre a mesma, um homem simples, com um trabalho comum, sem grandes histórias por trás.
Ela não sabia o que esperava dele, mas algo não parecia certo. Mas você já me contou que viaja muito, e que gosta de arte e literatura. Não parece a vida de alguém comum, ela disse, tentando entender melhor sua relutância em se abrir. Lucas deu um sorriso enigmático, como se estivesse se divertindo com a conversa. Eu só gosto de manter minha vida privada. Acho que todo mundo tem o direito de ter um pouco de mistério. Ele deu de ombros. E você? O que tem escondido de mim, Sofia? Ela se surpreendeu com a pergunta. Normalmente, Lucas nunca tocava nas suas inseguranças ou no que ela sentia. Ele estava sempre tentando manter a leveza. Mas agora, ao fazer essa pergunta, parecia que ele estava, de algum modo, também se permitindo ser mais vulnerável. Nada que você precise saber ainda, ela respondeu com um sorriso, tentando brincar com a situação. Mas, no fundo, a verdade era que ela estava começando a se perguntar se talvez estivesse se apaixonando por uma mentira. Eles continuaram a conversa, mas o ar de mistério em torno de Lucas não diminuía. Ele falava com eloquência sobre o que gostava, mas nunca sobre o que fazia. Quando Sofia tentava indagar mais, ele mudava o foco para algo mais superficial. Era como se ele estivesse jogando um jogo, mantendo algo precioso longe de sua visão, como se soubesse que a curiosidade de Sofia só aumentaria à medida que ele se mantivesse distante de certas respostas. O tempo passou e os encontros se tornaram cada vez mais frequentes. Eles riam juntos, passeavam por parques, jantavam em restaurantes cada vez mais sofisticados e viajavam para lugares próximos. Sofia começou a se permitir ser mais vulnerável também. Compartilhou com Lucas suas frustrações no trabalho, suas inseguranças, seus medos. Mas sempre que tentava questioná-lo sobre sua vida, ele desviava. Ele falava sobre os filmes que gostava, sobre seus hobbies, mas nunca sobre seu trabalho real, sobre o que o fazia acordar todos os dias. Era uma curiosidade que queimava dentro dela. E ela começou a perceber que estava se apaixonando por alguém que não conhecia totalmente, que não se mostrava por inteiro. Ela sabia que a conexão entre eles era forte, mas o fato de Lucas continuar mantendo esse segredo a fazia questionar se ela estava sendo ingênua. Era impossível ignorar o fato de que ele estava escondendo algo importante, algo que não queria revelar. Isso a deixava ansiosa e confusa. Em um momento de vulnerabilidade, ela o questionou diretamente, enquanto caminhavam juntos à noite, após um jantar em um bistrô charmoso. Lucas, por que você nunca me conta o que faz? Eu sei que você deve ter suas razões, mas não posso deixar de me sentir enganada. Como podemos construir algo se não somos totalmente transparentes um com o outro? Ele parou e a olhou, seu olhar sério pela primeira vez. Não havia o sorriso usual ou a postura relaxada que ele normalmente exibia. Ele estava pensativo, como se estivesse ponderando as palavras que iria escolher. Eu sei que você está se perguntando quem sou, Sofia. Ei, acredite, eu queria poder te contar tudo. Mas, existe um tempo para cada coisa. Eu não sou um homem comum. O que faço é complexo. E, bem, você não está pronta para saber. Aquelas palavras caíram pesadas no peito de Sofia. Você não está pronta para saber. Ele estava dizendo que ela não estava preparada para a verdade, e isso a fez se sentir ainda mais distante dele, apesar de todo o carinho que ele demonstrava. O que ele queria dizer com isso? Mas ele nunca foi claro, e isso a deixava cada vez mais frustrada e confusa. Ela se perguntava, será que ele me ama como eu o amo? Ou tudo isso é apenas uma distração para ele, um jogo que ele está jogando enquanto me mantém à distância? O silêncio entre eles parecia carregar mais do que as palavras poderiam expressar. Ela não sabia o que ele estava escondendo, mas sabia que o segredo de Lucas seria o maior teste de todos para seu relacionamento. O mês que se seguiu àquela conversa à beira da noite foi repleto de encontros e momentos em que Sofia se viu cada vez mais envolvida em Lucas, sem saber exatamente onde isso a levaria. A rotina deles, agora um pouco mais frequente, parecia confortável. Eles saíam juntos em tardes ensolaradas e caminhadas pela cidade, jantavam em bistros intimistas e até passearam por parques de flores coloridas. O tempo que passavam juntos tinha uma facilidade desconcertante. Não havia tensão, não havia pressa, mas havia, de alguma forma, algo inegavelmente forte.
A cada novo encontro, Lucas parecia mais atencioso e afetuoso, sempre com um sorriso tranquilo e um olhar profundo que fazia Sofia se sentir vista. Ele sabia como fazer ela se sentir especial, de uma maneira que nenhum homem havia conseguido antes. Mas, apesar disso, havia uma camada de complexidade sobre tudo aquilo. Sofia sentia que estava se apaixonando cada vez mais por ele, mas também começava a questionar quem, de fato, ele era. Era impossível ignorar o mistério em torno de Lucas. Ele nunca falava sobre seu trabalho, sua família, ou mesmo sobre como ele conseguia se manter distante de certos detalhes da vida cotidiana. Aquelas lacunas começaram a formar um abismo silencioso entre eles, algo que não podia ser preenchido por palavras leves ou gestos carinhosos. Algo que Sofia sentia, mas não sabia como traduzir. Naquela sexta-feira chuvosa, quando o céu estava coberto de nuvens pesadas, Sofia estava sentada em sua mesa de trabalho, suas mãos repousando sobre o teclado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Lucas, algo que já se tornará uma expectativa gostosa ao longo do dia. Ei, você está ocupada à noite. Queria sair para um jantar mais casual, algo simples. Talvez uma pizza. O que acha? Ela sorriu para a tela, sentindo uma onda de conforto em suas palavras. Era esse o Lucas que ela conhecia. Um homem espontâneo, divertido e sempre com uma nova ideia para uma noite simples e divertida. Eles estavam se tornando mais do que apenas amigos ou namorados. Eram cúmplices. Mas, mesmo assim, a dúvida ainda pairava em sua mente, como um peso invisível. Claro, pizza soa ótimo. Onde nos encontramos? Ele respondeu rapidamente, com a leveza que sempre imprimia a conversa. No La Piazzetta, você vai adorar. Nos vemos às 20 horas. Sofia concordou e desligou o celular, mas uma inquietação persistia dentro dela. Ela se pegou pensando em como Lucas nunca falava da sua vida pessoal de forma mais profunda. Ela já sabia que ele gostava de arte e cinema, que tinha uma visão curiosa e aberta sobre o mundo, mas ainda faltava a peça-chave. Quem ele realmente era? O que o fazia acordar todos os dias, além dos encontros casuais e das conversas sobre literatura e viagens? Ele sempre se referia a si mesmo como um homem simples, mas Sofia não conseguia deixar de pensar que isso não se encaixava com o que ela via. Como um homem simples se mantinha com uma vida tão misteriosa, sem deixar rastros? Quando ela chegou ao restaurante, já estava um pouco atrasada. O céu, agora coberto de nuvens, despejava uma chuva constante que batia nas vidraças da rua. A pequena pizzaria tinha um ambiente acolhedor, com luz suave e uma música italiana tocando ao fundo. Sofia entrou e procurou por Lucas entre as mesas. Ela o viu imediatamente, sentado no canto da sala, já com um sorriso no rosto ao vê-la. Sofia, você chegou na hora certa. Já estava começando a achar que ia ter que comer essa pizza sozinha. Lucas brincou, se levantando para cumprimentá-la. Ele sempre tinha esse jeito brincalhão de descontrair as situações. O sorriso dele fazia tudo parecer mais leve, e por um momento Sofia esqueceu as dúvidas que haviam começado a rondar sua mente. Ela se aproximou e se sentou à mesa, o olhar ainda fixado nele, como se tentando buscar algo mais. Como você está? Lucas perguntou, pegando o cardápio e folheando. Mas seus olhos pareciam inquietos, como se ele também estivesse carregando algo. Bem, só pensando, sabe? Sofia respondeu com um sorriso forçado, tentando disfarçar o que sentia por dentro. Acho que tenho algumas dúvidas que não consigo colocar de lado. Lucas parou de folhear o cardápio e a olhou por um instante, sua expressão suavizando. O que está acontecendo? Ele perguntou com sinceridade, algo raro, quase uma falha na sua imagem de homem simples. Quando ele se abria, era de uma forma profunda e inesperada. Mas, ainda assim, parecia que ele se mantinha à distância em relação a algumas perguntas. Sofia hesitou, olhando para os olhos dele. Ela não queria ser invasiva, mas as palavras precisavam sair. Lucas, eu sei que você é alguém incrível, mas às vezes sinto que estou te conhecendo só pela metade. Você nunca me conta nada sobre o seu passado, sobre o que faz. Não sei quem são seus amigos, sua família. Parece que você está sempre ocultando alguma coisa. Como posso continuar a investir em nós, se eu não sei o que é real, o que você está me escondendo?
Aquelas palavras pareciam pesadas no ar, mas Sofia precisava dizer. A dúvida estava consumindo-a, e ela sabia que não podia continuar assim, presa à incerteza. Lucas ficou em silêncio por um momento, o olhar distante, como se estivesse pensando em cada palavra que sairia de sua boca. Ele respirou fundo, mas antes que pudesse dizer algo, o garçom chegou com as bebidas, interrompendo a conversa. Sofia tentou disfarçar o nervosismo, mas seu estômago estava apertado. Ele não respondeu imediatamente, e isso só aumentava a ansiedade que ela sentia. Ela queria entender, mas sabia que Lucas estava protegendo algo que ele ainda não estava pronto para revelar. E isso a fazia questionar. Ele tinha medo de se entregar completamente? Ou ele tinha algo ainda mais profundo a esconder? Eles passaram o restante da noite em silêncio, ou melhor, em uma conversa superficial sobre filmes e viagens. O jantar, que inicialmente parecia promissor, foi tomado por um desconforto que Sofia não sabia como dissipar. A pizza estava deliciosa, mas o gosto amargo da dúvida ficou no ar. Quando a conta chegou, Lucas pagou sem hesitar, como sempre fazia, e os dois saíram juntos sob a chuva. A água caía em cortinas densas, e Sofia se viu observando as gotas que escorriam pelas janelas do carro enquanto se dirigiam para casa. Lucas estava concentrado na estrada, mas Sofia não conseguia desviar seu olhar dele. O que ele estava escondendo? Qual era o segredo por trás de seus olhos tão enigmáticos? Enquanto o carro avançava pela cidade molhada, Sofia sentiu que a resposta para suas perguntas estava mais distante do que nunca. Desafio interno. Os dias seguintes se passaram como um borrão, e Sofia se viu imersa em um mar de emoções contraditórias. Por um lado, ela estava mais próxima de Lucas do que nunca. Ele a tratava com carinho, sempre atento, sempre presente. Mas, por outro, ela não conseguia ignorar a sensação de que ele a estava mantendo à distância de algo fundamental. E a cada momento em que ele desviava de um questionamento sobre sua vida, ela se sentia mais distante dele. Sofia sentia que estava sendo testada de alguma forma, mas não sabia se era por ele, ou por ela mesma. Ela sabia que queria mais, mas o medo de se apaixonar por uma mentira a estava consumindo. Ela estava dividida entre a vontade de confiar nele e a necessidade de entender quem ele realmente era. O segredo de Lucas crescia, e com ele, o mistério de seu coração. O clima estava mais ameno, mas a tempestade interna de Sofia só aumentava. Depois do jantar conturbado, em que ela finalmente verbalizou suas dúvidas, algo entre ela e Lucas parecia ter se quebrado. Não era óbvio, mas era palpável, como uma rachadura invisível que, por mais que tentassem ignorar, estava ali. E Sofia sentia a distância, mesmo quando estavam juntos. Ela se afastou, não de forma dramática, mas de forma silenciosa, como uma resposta natural à dúvida e ao medo. Passou mais horas no trabalho, mergulhando nas suas responsabilidades e responsabilidades diárias. Cada minuto em que seu celular não vibrava, ela sentia um alívio momentâneo. Ela estava cansada da insegurança que sua mente criava quando pensava em Lucas. Queria mais estabilidade, mais controle sobre suas emoções, mas a verdade era que ela não conseguia simplesmente desligar o que sentia por ele. Ela já não conseguia mais ignorar a sensação de que estava se apaixonando por alguém que, até então, parecia cada vez mais distante e inacessível. Em seu escritório, rodeada de papéis e e-mails, Sofia pensava constantemente nas conversas que teve com Lucas. As promessas de um futuro juntos. As promessas de que ele a levaria a novos lugares, de que a entenderia. Mas ela sabia que nada disso fazia sentido sem a verdade. O mistério de Lucas estava corrompendo a beleza do que poderiam ser, e Sofia não sabia se estava preparada para continuar sem respostas claras. Ela não queria mais apenas momentos e sorrisos. Ela queria verdade. Ela queria saber quem ele era, como ele realmente pensava. Queria conhecer o lado dele que ele mantinha escondido. Enquanto isso, Lucas também se encontrava em um dilema. Ele tentava seguir sua vida como antes, mantendo-se ocupado com seus negócios, sua rotina e seu círculo de amigos que, por ironia do destino, era cada vez mais vazio. Ele sabia que estava tentando se convencer de que a ausência de Sofia não afetava sua vida. Mas, na verdade, ele sentia uma falta dela que não sabia explicar. Cada almoço sem ela,
Cada viagem sem seus olhos curiosos e sorrisos suaves parecia menos significativo. A distração que ele havia criado ao redor de sua vida já não funcionava mais. Ele não estava mais satisfeito com o vazio de sua existência. Ele queria mais. Ele queria Sofia. O problema era que Lucas estava preso em sua própria prisão. Ele havia se criado uma imagem de alguém acessível, simples, alguém que poderia se apaixonar por qualquer pessoa sem revelar o segredo de sua verdadeira vida. Mas o que ele não esperava era que a vida que ele criará fosse se distanciar dele. Ele estava cansado de ser esse homem enigmático. Queria mostrar sua vulnerabilidade a Sofia, mas, ao mesmo tempo, o medo de que ela não aceitasse sua verdadeira identidade o paralisava. E foi aí que ele percebeu: o maior medo dele não era o de que ela o rejeitasse, mas o de que ela fosse apenas mais uma que se aproximaria dele pelo que ele aparentava ser, e não pelo que realmente era. À medida que os dias se passavam, o peso do silêncio entre eles começou a incomodar mais do que qualquer coisa. Lucas queria voltar a ser transparente, mas ele não sabia como. Por um lado, ele não queria mais manter o segredo. Por outro, ele temia que isso fosse mudar tudo. Então, numa manhã fria de terça-feira, enquanto olhava pela janela de seu escritório, Lucas tomou uma decisão. Era hora de parar de se esconder. Ele precisava ser honesto com Sofia. Precisava contar a ela quem ele realmente era, porque havia se mantido distante e qual era a verdadeira razão por trás de sua vida. Ele sabia que poderia perder tudo, o que mais o aterrorizava, porém, era perder a chance de ser feliz, de finalmente viver um amor verdadeiro. Naquela tarde, ele ligou para Sofia. Seu coração acelerou ao ouvir o toque do celular em suas mãos. Quando a voz dela atendeu, ele respirou fundo. Sofia. Sua voz estava firme, mas havia uma vulnerabilidade ali, como se ele estivesse dando o primeiro passo rumo a algo incerto. Podemos conversar. Eu sei que as coisas entre nós ficaram complicadas, e talvez seja a hora de ser sincero com você. Eu realmente não sei mais o que fazer. Quero que você me escute, sem julgamentos. Sofia hesitou por um momento. Seu coração estava apertado com a lembrança da distância crescente entre os dois, mas ela sabia que tinha que ouvir o que Lucas tinha a dizer. Não podia mais ignorar o peso da situação. Ela precisava entender. Claro, Lucas, ela disse, tentando manter a calma em sua voz. Onde você quer que a gente se encontre? Ele deu uma leve pausa. Na nossa pizzaria favorita. Eu quero que você me ouça, Sofia. Só isso. O que ele disse não foi muito.